como tudo começou, né? Vamos lá. Bom, há mais ou menos uns 21 anos atrás, 22 anos atrás, eu sofri um acidente de moto, tá? Eu estava sem capacete, então eu caí, né, com o rosto no chão, eu bati a cabeça umas 4 vezes e fiquei bem machucado, com a face bem machucada. O pescoço também, a cervical e o joelho direito e o pé direito. Mas nesse momento que eu estava no chão, eu perdi muito sangue, muito rápido e tive dores muito intensas, né, muito grandes. E tinha algumas pessoas ali, então, naquele momento, tentando me socorrer, tentando conversar comigo, me manter acordado. Mas eu, infelizmente, ali eu comecei a sentir meu corpo muito gelado e já não sentia dor nenhuma. Eu percebi, então, que eu estava ali, ou eu ia desmaiar, ou entrar em coma, ou eu realmente eu estava chegando ali no fim da minha vida, ali eu ia acabar desfalecendo. E aí, nesse momento, eu tomei coragem, né, e resolvi dar aquele último suspiro, e relaxei para ver o que ia acontecer, né, parei de lutar pela vida, e respirei, relaxei, e instantaneamente eu já me vi em uma outra dimensão mesmo. É um lugar assim onde não existia nada, não existia nenhuma referência de luz ou de sombra ou de sensação de toque, de nada que a gente conhece aqui nesse plano físico. E eu lembro que só tinha nesse momento, era mesmo o meu pensamento, né, minha consciência, meu pensamento. E eu fiquei alguns momentos ali refletindo, me perguntando onde eu estava, se eu estava morto, se eu estava no inferno, onde que era aquele lugar, se eu ia ficar ali a eternidade inteira. E em algum momento, no meio desses questionamentos todos, eu percebi então algo me rodeando, uma presença grande assim me rodeando, como se fosse uma espécie de baleia, como se eu estivesse no mar, e uma baleia me rodeasse ali, né? Imagina se você no mar à noite, boiando lá sozinho, de repente uma grande baleia começa a te rodear, você sente, né, aquele deslocamento assim, aquela presença. Então eu fiquei com muito medo ali naquele momento. E de repente eu comecei a me sentir assim, sendo puxado, levado para algum outro lugar. E foi quando eu tive a sensação, né, de estar deitado, assim, como se estivesse deitado num campo de futebol. E no meio do campo de futebol e totalmente sem roupa. A sensação que eu tinha é que todos os holofotes estavam ligados, apontados para mim, no centro do campo. E ao redor, na arquibancada, é como se existissem muitas pessoas me olhando. Eu podia perceber, a nível de pensamento mesmo, como se eu escutasse pelos meus pensamentos o que elas estavam falando. E elas estavam falando de mim, né? Falando de mim, da minha vida, e muitas opiniões diferentes. Existia conversa entre eles, e parecia que eu estava sendo ignorado, né? É como se eu estivesse ali, mas ninguém estivesse falando comigo, eles falavam entre eles. Eu me senti completamente devassado, meus sentimentos, como se eles pudessem olhar através de mim mesmo. Bom, e aí foi uma sensação assim bem constrangedora, e logo depois eu comecei também a me sentir assim como que puxado ou levado já para uma outro ambiente, mas um ambiente mais sutil. A sensação que eu tenho, né, que eu tive, é que eu estava sendo levado para uma outra dimensão mais sutil. E nesse lugar, aí sim, eu tinha a sensação de estar num ambiente como se fosse uma sala fechada, branca, toda branca, e eu percebi a presença de como se fossem três seres humanos se aproximando, mas é como se eles fossem altos e usassem uma espécie de túnica, ou algo parecido também. Me pareciam como se fossem médicos ou filósofos, alguma coisa do tipo, assim, como se fossem uns filósofos gregos, assim, né? Aquela sensação de austeridade, de seriedade, de equilíbrio também, né? Então, eu assim, percebi eles se aproximando, e os dois ficaram parados, e o que estava na frente se aproximou de mim,
e me empurrou, me encostou na parede, me prendeu, eu senti que eu fiquei preso, e aí eu tive essa sensação que eu tinha uma espécie de corpo, uma espécie de forma, que até então eu achava que eu só tinha mesmo os meus pensamentos, eu não conseguia identificar nada além disso, mas aí eu percebi que eu tinha uma espécie de forma e que eu estava fixo ali, preso, eu não conseguia me mexer também. Então esse, esse ser, né, ele se aproximou e ele veio com uma espécie de balança também com ele. Ele aproximou essa balança, uma balança bem simples, com 2 pratos, e ele enfiou uma espécie de equipamento no meu coração, uma espécie de plug, alguma coisa do tipo, uma tomada assim, e automaticamente eu senti meu coração se esvaziando, como se toda a energia, todas as emoções que tivesse no meu coração se esvaziasse e fosse sendo distribuída ali nos pratos dessa balança. Então a balança pesou e ela ficou assim, né? Ficou uma para baixo, outra para cima. E pela primeira vez eles interagiram comigo e me perguntaram o que eu achava daquilo. Eu falei que eu não achava bom, que eu não achava legal, que não estava bom. E ele perguntou então o que eu queria, se eu queria viver ou se eu queria morrer. E eu falei para ele que eu queria morrer. E ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Então ele falou, então tá. E ele veio com o mesmo aparelho, quer dizer, com outro aparelho, mas parecia ser, né, parecido, e colocou agora o plug na minha testa, aqui, entre os olhos, entre as sobrancelhas, e fez o mesmo efeito, só que agora com a minha mente, esvaziou toda a minha mente, e na minha frente se projetou um holograma, uma espécie de holograma, onde eu podia ver toda a minha vida, na minha frente ali, no mesmo momento, assim. E esse holograma ele era interessante porque aonde eu olhava, eu podia ver desde o meu nascimento até o momento que eu me desliguei do corpo na hora do acidente. Eu podia ver as cenas dinamicamente acontecendo do passado, ali, né? Qualquer momento do passado. E eu percebia as minhas emoções, eu percebia os meus pensamentos, eu percebia também as emoções das outras pessoas, eu percebia o que as outras pessoas estavam pensando, né? Eu conseguia ter uma consciência de toda a cena ali acontecendo. Bom, e aí eu fiquei olhando aquilo, admirado, e aí ele me perguntou o que eu achava, né? Esse mentor, né? Esse professor me perguntou o que eu achava. E eu falei para ele que não fazia sentido, que aquela vida, que aquela trajetória não fazia sentido. E aí ele pegou uma espécie de aparelho e foi fazendo a ligação assim de alguns pontos. Foi como se fosse aquele brinquedo, aquela brincadeira de criança que você vai ligando os pontos e forma um desenho. Então ele fez assim a ligação de alguns pontos da minha vida e fez um sentido oculto, né? Ele me mostrou um sentido oculto. E aí eu fiquei surpreendido e ele perguntou para mim o que eu achava agora. E eu falei para ele, olha, agora faz sentido sim, mas mesmo assim eu acho que já deu, né, o que tinha que ter dado e eu prefiro continuar seguindo a minha caminhada. Ele falou assim, então você quer viver ou você quer morrer? E eu falei, olha, eu quero morrer. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. E aí foi no momento que ele senti ele se afastando de mim e eu fui sendo levado aí para uma outra dimensão ainda mais sutil. Mas dessa vez eu percebi a presença de um ser muito grande, muito poderoso, e ele era feito de escuridão, de gravidade, ele tinha uma força de gravidade muito grande, parecia ser um ser muito denso, muito forte, exalava a força dele, e ele carregava uma espada, uma espécie de espada, e eu entrei num estado de pavor, de medo, só de estar na presença daquele ser, que eu sentia que era infinitamente mais evoluído e poderoso do que eu. Eu me senti realmente assim, ínfimo, né, perto dele. E aí ele começou a se comunicar comigo também, a nível de consciência, e ele me deu uma ordem, ele me deu uma ordem de que eu teria que voltar para a vida, para o meu corpo, e eu falei para ele que eu não iria voltar, e ele insistiu, dizendo que se eu não obedecesse a ordem, eu ia ser punido. E eu me rebelei, continuei gritando com ele, falando que eu não ia aceitar aquilo, que eu não ia voltar, que eu ia seguir em frente.
E aí ele levantou a espada se tornou incandescente, muito quente assim, e ele falou que ele ia me acertar e que ele ia me fulminar, e o que sobrasse de mim ia cair no abismo. E foi quando eu olhei para trás, eu vi que atrás de mim se abria um abismo sem fundo, e a sensação que eu tive desse abismo é que eu poderia ficar ali caindo nesse abismo eternamente, e que ali eu poderia acabar parando num lugar muito ruim também, né? Acredito que ali é como se fosse uma espécie de portal do inferno mesmo. Bom, e aí eu continuei enfrentando, né, esse ser, e ele desceu a espada para me acertar, e a memória que eu tenho, a lembrança que eu tenho, é que exatamente no momento que essa espada me acertou, ou ia me acertar, eu vi de muito longe, no meio daquela escuridão, eu vi de muito longe uma luz brilhando, e essa luz, apesar de ela estar muito longe, ela veio se aproximando de mim muito rápido, numa velocidade assim espantosamente rápida, e ela começou a me envolver, a passar por mim, como se fosse um jato de luz, e me transpassou, e quanto mais ela se tornava intensa, aumentava o meu estado de prazer, de felicidade, de paz, de segurança, todos os sentimentos bons que eu acredito que uma pessoa é capaz de ter, eu tive naquele momento, mas elevado a 1000. Então, a sensação que eu descrevo, eu acho que a palavra que descreve essa sensação é o nirvana, né? Eu tenho a sensação que eu entrei no estado nirvânico ali, da consciência. E aí essa luz também, né? Eu achei que eu tinha chego no paraíso, achei que eu ia ficar ali eternamente naquela felicidade, e que eu tinha conseguido, né, encontrar a realização espiritual. Bom, mas não foi isso que aconteceu, eu não fiquei lá eternamente. E essa luz, ela começou então a conversar comigo, começou a interagir, e ela de uma forma muito doce, muito tranquila, muito amorosa, ela me deu um oi, né? Ela falou: "Oi, tudo bem?" Eu respondi: "Tudo bem." E aí ela com muita calma, ela perguntou se eu podia fazer um favor para ela. Então ela perguntou: "Você pode fazer um favor para mim?" E eu falei: "Sim, posso." E falei: "Você pode pedir qualquer coisa, né?" E ela perguntou: "Você pode voltar a viver?" E aí eu falei que sim, que eu poderia voltar a viver, e que por ela eu voltaria 1000 vezes. Voltaria a viver 1000 vezes. Bom, aí ela falou assim, ela começou a se afastar. Ela começou a se afastar, se despediu, falou: "Então tá bom, então tá combinado." Deu tchau, e conforme ela foi se afastando, eu fui sentindo a sensação de peso, fui sentindo que eu estava caindo, e fui sentindo uma densidade aumentando ao meu redor. E, bom, essa sensação foi aumentando como se eu estivesse descendo na água do mar, né, aprofundando. E aí eu percebi que em algum momento eu comecei a passar por dentro do corpo de uma mulher. Eu também pude ver a vida dela inteira nesse rápido mergulho. Era uma pessoa que eu tinha conhecido há poucos dias atrás, talvez uns 15 dias atrás. Eu não conhecia essa pessoa direito, essa mulher. E depois disso, conforme eu fui passando pelo corpo dela, depois eu fui sentindo que eu estava chegando no meu corpo. Eu comecei a sentir o meu corpo de volta, as luzes, o som, e comecei a sentir as dores também no corpo. E eu percebi que eu estava voltando para aquele momento do acidente. Percebi que eu estava muito machucado, o rosto muito machucado, o pescoço. Eu relutei em voltar a viver porque eu achei que eu fosse ficar desfigurado realmente, porque eu não sentia minha boca, eu não sentia meu nariz, estava tudo muito machucado. Eu não tenho muitas cicatrizes externas aqui, eu tenho mais aqui no pescoço. Essa parte aqui eu acho que ainda dá para ver, né? Então, com o acidente, eu abri daqui até aqui em cima. Isso tudo foi descolado. E não tem cortes por fora, então, mas por dentro da boca, do nariz, tudo foi costurado, né? Eu levei mais de 100 pontos
e essa região aqui do osso do nariz, ela arrastou no chão, né, no asfalto, então precisou ser reconstruído. Eu fiquei uma noite inteira, o médico cirurgião ficou a noite inteira operando, reconstruiu parte do nariz aqui, mas então é por isso que eu não tenho essas cicatrizes. E na hora do acidente, como estava muito machucado, eu achei que eu fosse ficar desfigurado e também, talvez, né, pelo machucado no pescoço, pela dor no pescoço, eu achei que eu fosse ficar aleijado também, né, sem os movimentos do braço, talvez também das pernas e dos braços. Então eu relutei em querer voltar para esse corpo, eu não quis voltar por alguns momentos. Eu falei, não quero voltar, vou voltar para lá, para onde eu estava. Mas eu lembrei, né, que essa luz tinha me feito esse pedido de eu estar aqui. E foi quando eu comecei a repetir para mim mesmo, né, que eu ia viver, que eu aceitava a vida do jeito que ela se apresentasse para mim, que eu iria aceitar. E comecei a repetir, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, seja como for, eu pensava, seja como for, eu vou viver porque vai valer a pena, a vida vai valer a pena. E eu aceitei e continuei repetindo, eu quero viver, eu quero viver. E quanto mais eu dizia isso, mais eu sentia dores, até o momento que eu voltei realmente, eu percebi que eu estava totalmente de volta no meu corpo e naquele acidente ainda. E dali ainda demorou talvez uns 15 minutos ou 20, talvez uns 15 minutos para o bombeiro chegar, e dali eu fui socorrido, fui levado para o hospital e as coisas continuaram acontecendo. Bom, mas o relato da EQM é esse, tá? E eu gostaria de acrescentar algumas coisas que aconteceram posteriormente. Então, depois disso, eu fiquei alguns meses sem entender se eu estava vivo, se eu estava realmente vivo. Eu achava que eu era um espírito desencarnado, que não aceitava a morte. Então, foi bem complicado, né, esse processo aí de entendimento. Eu comecei a estudar muito, a ler muito, né, sobre diversos assuntos. Comecei a buscar ajuda em centros espíritas, também com médicos, com psiquiatras. Mas, infelizmente, eu não encontrava auxílio, não encontrava nada que me trouxesse algum tipo de paz, de equilíbrio, de resposta. Mas eu continuava, né, lendo muitos livros. E também começou a acontecer alguns fenômenos espirituais comigo. Eu conseguia ler o pensamento das pessoas, eu ouvia o pensamento das pessoas, os sentimentos também, conseguia ter as sensações do corpo da pessoa. Isso deixava as pessoas muito assustadas, né? Também foi um complicador muito grande. A maioria das pessoas não acreditavam em mim ou achavam que eu estava completamente louco, né? Porque eu insistia em falar sobre essa luz, sobre essa passagem, sobre esse momento. Então eu tive muitos problemas sociais por isso, né? Familiares, sociais. E eu também tinha assim algumas premonições. Eu conseguia ver muitos acidentes, muitas mortes, coisas que a maioria se confirmavam depois. Muitas eu via no jornal à noite. E dessas premonições eu tive três que foram as mais fortes, que eu considero as mais intensas. Uma delas foi o 11 de setembro. Eu cheguei a ter 3 vezes premonições com o 11 de setembro antes dele acontecer. As premonições aconteciam às vezes durante a noite, quando eu estava dormindo, ou às vezes até mesmo andando na rua, né? Eu entrava numa espécie de transe, de convulsão, meus olhos viravam, meus braços se abriam, se esticavam, minhas mãos se esticavam. Eu ficava na ponta dos pés, meu peito se enchia de ar, se estufava para frente. Eu parecia que eu estava tendo uma espécie de crise ali, e era quando eu tinha as visões. Então, o 11 de setembro eu acabei confirmando, né? Ele aconteceu, eu acabei confirmando exatamente como eu via. E as outras duas premonições foram sobre as ondas gigantes, que ainda não aconteceram, né? Mas eu via a onda gigante passando na altura dos prédios, invadindo uma cidade. E a terceira premonição mais forte foi sobre uma cidade de luz. Eu vi, né, claramente uma cidade muito evoluída, as pessoas andando muito em paz, tocando uma música muito serena, muito tranquila, como se fosse música clássica. Tocava no ambiente inteiro da cidade. As paredes eram todas brancas e luminosas, não existia luz, as próprias paredes dos edifícios irradiavam luz. E a sensação que eu tenho é que aquela cidade, ela veio das estrelas.
né? Ela veio como se ela tivesse chegado aqui o entendimento que eu tenho é que ela não foi construída aqui nesse planeta, ela não é do material feito desse planeta. Foi a sensação que eu fiquei, né, dessa experiência, dessa premonição, que aquela cidade ela vai chegar, ela vai ser ancorada aqui no planeta e que ela seria uma espécie de capital, uma capital mundial, né? Acredito algo do tipo assim. Tá? Talvez o início de uma nova era, né? De mais paz, mais prosperidade no planeta. Bom, e aí uma outra coisa que eu também quero acrescentar, né, além desses efeitos aí psíquicos e espirituais, é sobre um aprendizado mesmo, né, um dos aprendizados que eu considero mais importantes durante todos esses anos que eu venho estudando, que eu venho buscando autoconhecimento, que eu venho buscando elementos espirituais, né? Eu vinha me tornar terapeuta holístico, vinha me tornar terapeuta transpessoal, e hoje eu trabalho com uma abordagem integrativa, né, buscando justamente trabalhar com essa realidade, né, do lado emocional, do lado do subconsciente, da mente mais profunda, e também com o lado espiritual, né, com essa realidade da nossa vida. Então, nesses estudos, nessas buscas, eu pude amadurecer, então, esse aprendizado sobre a lição, né, e o que eu posso dizer hoje é que nesse momento da balança, nesse momento desse julgamento, que a gente provavelmente, eu acredito que todos vão passar, né, e que eu vou passar de novo, é que nós temos perceber coisas simples todos os dias de nossas vidas. E as conquistas importantes da vida material, elas são importantes. Você se formar, você ter um bom emprego, você ter dignidade, você conseguir medalhas, troféus, né, no esporte, você ter amigos, um bom relacionamento, um casamento, família, tudo é muito importante. Mas existem outras coisas também muito importantes para o espírito, para a alma, que são coisas simples, que acontecem todos os dias. Duas oportunidades nós temos de buscar essa evolução espiritual. Então nós temos a oportunidade de fazer uma coisa boa, de realizar uma coisa boa e de deixar de fazer uma coisa ruim. Mas essas coisas, elas são muito simples. Talvez tão simples que nós não damos valor para elas, nós não percebemos quando estamos aqui vivos, encarnados nessa forma, né, nessa terceira dimensão. Mas que lá, nesse momento, para a evolução espiritual, elas vão ser coisas muito importantes. Então é isso que eu queria chamar a atenção aqui, tá? Esse aprendizado, essa lição, que eu acredito que vai ser muito útil para todos, né? Nesse momento aí da transição aí do pós-morte aí, tá? Então é isso, tá? Então prestem atenção muito, todos os dias nós temos essa oportunidade de dar um abraço num animal, de dar um abraço numa pessoa que está triste, de falar alguma coisa bonita, ou de simplesmente fazer um gesto bom para alguém, ou para alguma coisa, para o universo, um gesto bom para nós mesmos, né? E também de deixar, né, o nosso impulso negativo de fazer alguma coisa, alguma maldade, ou de ter má vontade de fazer alguma coisa, a gente também ter essa percepção, né, essa coragem de não permitir que esses impulsos negativos também nos vençam, né? Mas, por último, eu queria dizer isso. São coisas muito simples, tá? São coisas simples que acontecem todos os dias. Então, por hora, é isso que eu tinha para dizer, para compartilhar. Espero que possa chegar para as pessoas certas, na hora certa, e trazendo a melhor mensagem possível. Namastê.